Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato, o nosso resumo semanal das principais notícias da aviação durante a semana. E é interessante que, ao contrário das últimas edições, a notícia de capa acabou acontecendo justamente hoje, sábado, com a confirmação da retomada das atividades do Museu da TAM. Na verdade, não vai ser tão imediato, que vai envolver a mudança até de endereço. Sai da cidade de São Carlos, do interior de São Paulo, e passa para a cidade de Itu, também no interior de São Paulo. Aliás, essa mudança é bem interessante e muito inteligente no meu ponto de vista. E eu vou explicar isso daqui a pouquinho e vou contar também o que está por trás dessa notícia, que agora finalmente parece que o museu vai ser reaberto após basicamente 8 anos. Mas antes, eu queria agradecer a você por estar aqui comigo sempre no programa. Se por um acaso você chegou agora, também não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as principais notificações. E também quero agradecer a Dassault Aviation, através da Sofal, por estar sempre aqui patrocinando todas as iniciativas da Aero Magazine há mais ou menos 30 anos. O grupo da Som, um grande parceiro nosso, então, meu muito obrigado. Então vamos fazer aquele tradicional contagem regressiva de 10 segundos, vendo vários aviões aí da Dassault, e eu já volto para a gente conversar sobre esse tema. Então vamos lá, para a gente conversar, que é bem legal a questão aí da reabertura do museu. Deixa eu colocar a imagem aqui que vale muito a pena. Aliás, antes até de conversar sobre a reabertura, só um comentário, uma curiosidade sobre esse Corsair que está no Museu da TAM. Todo acervo ainda existe, está no mesmo espaço de São Carlos, mas evidentemente tem 8 anos aí que ele está sem toda essa decoração, toda essa montagem. Esse avião especificamente, ele foi uma doação da Pratt Whitney para o comandante Rolim. O comandante Rolim, ele sempre teve o sonho de criar um museu de aviação, era uma coisa evidentemente que ele gostava muito, mas também ele queria deixar esse legado para a cultura brasileira. Ele trabalhou muito junto ao irmão João Amaro para conseguir formar esse acervo. Então, todas as vezes que ele fazia ali um acordo com algum dos parceiros e fornecedores, ele sempre tentava buscar alguma aeronave ou algum item interessante para o museu. Então, vários fabricantes sempre tiveram um apoio muito grande a essa iniciativa exemplar do comandante Rolim. Tanto que, eu vou colocar a próxima imagem aqui que vale a pena, o Spitfire também foi uma doação da Rolls-Royce, tentando ali ajudar a contribuir com a história aeronáutica brasileira. Então você tinha um Constellation ali no canto, esse avião, ele ficou muitas décadas abandonado no Paraguai, foi reformado e pintado nas cores da Panair para homenagear a história da aviação comercial brasileira. Tinha uma série de aviões Curtiss, tinha modelos de todos os anos, né, desde a década de 1920, mais ou menos, até a década de 1990 dentro do acervo. Inclusive tinha até um Fokker 100. Então o acervo é muito legal, mas infelizmente está fechado há 8 anos. E eu vou explicar o motivo, daí a gente fala o que vai acontecer a partir de agora. Acontece que o acervo do museu ele era financiado pela TAM através da Lei Rouanet. Eu sei que é uma lei bastante polêmica, especialmente hoje em dia por questão política, mas como lei ela é bem interessante porque ela fomenta a questão cultural no Brasil. Basicamente, um resumo muito simplificado da lei diz o seguinte: uma empresa ela pega parte do que ela destinaria aos impostos e destina à Lei Rouanet para fazer então a manutenção de qualquer atividade cultural no Brasil. Vai desde patrocinar um cantor até alguns grandes museus. Então depende como você quer gerenciar esse dinheiro. E a TAM sempre fez essa parte aí de repasse para o Museu da TAM. Acontece que lá em 2012 ou 2013, eu não me recordo agora, a LAN e a TAM fecharam ali a fusão das duas companhias. E em 2016, a consolidação dessa fusão já estava formalizada, gerou o grupo Latam, mas o Brasil e o Chile estavam passando por momentos políticos e econômicos bastante conturbados, e que inviabilizou a manutenção desses recursos para o museu. Além disso, o museu está em São Carlos, é uma cidade mais ou menos a 3 horas de carro da cidade de São Paulo, o que acaba também inviabilizando ali um número expressivo de visitantes. Tinha sempre visitantes de escolas ali da região. Aliás, São Carlos é uma cidade muito interessante, tem um polo de desenvolvimento aeronáutico enorme, mas era distante principalmente de São Paulo. Então, para quem era da capital paulista ou da região metropolitana, era basicamente 6 horas de viagem, você tinha 3 horas para ir, 3 horas para voltar, e para quem estava fora aí do eixo Rio-São Paulo, ficava ainda mais difícil, que você tinha que vir até o aeroporto de Guarulhos ou o aeroporto de Congonhas, pegar um carro, dirigir 3 horas mais ou menos, visitar o museu e voltar, então era um custo bem expressivo. Mas você pode dizer, mas a cidade de Itu também não está fora da região metropolitana de São Paulo? Sim, está mais ou menos 100 quilômetros de distância, porém, tem um ponto bem interessante aí. A cidade de Itu está dentro da macro-região de Sorocaba, outra cidade muito importante no estado, está bem próxima também à cidade de Campinas, então uma área extremamente rica, tem bastante conectividade aérea, então você tem a cidade de São Paulo, você tem a cidade de Campinas, tem boas rodovias, e sem trânsito dá mais ou menos 50 minutos de viagem. Bem próximo dali, na cidade de São Roque, também foi recém-inaugurado um museu de carros, é o Dream Car,
tem uma série de carros bastante clássicos, vai de Ferrari a vários carros, tem Fusca, se não me engano, lá dentro também. É um museu bem interessante, bem perto, então você tem uma cena cultural muito grande. Além disso, o próprio Marcos Amaro, ele é um grande mecena, além de ser um artista também das artes plásticas. Aliás, eu vou deixar aqui em cima o card para você ver uma conversa muito legal que eu tive com ele justamente aí no Espaço Cultural São Pedro, que é essa área que você está vendo no centro da imagem. Tem mais ou menos 25 mil metros quadrados. Hoje, uma parte desse espaço é destinada a artes contemporâneas e também ao ateliê de alguns artistas, do próprio Marcos Amaro e também do Cobra, por exemplo, esse artista famoso que tem obras espalhadas por todo o mundo. O Marcos Amaro, ele tem hoje a Amaro Aviation, que é uma empresa da área de aviação de negócio, aviação executiva, é também um grande entusiasta de aviação. O primeiro avião que ele solou, que é um Cessna 140, que também pertence até ao acervo do museu, está aí dentro já, então tem já uma ligação com a aviação, e vai ser interessante, né, ver um museu de arte contemporânea junto com o museu de aviação, que eu saiba é a única iniciativa do tipo no mundo. E então essa transferência vai começar agora a ser planejada. Tem uma série de itens ainda aí em aberto, mas o acervo inteiro vai ser desmontado, colocado em carretas e levado até a cidade de Itu. Então, para quem puder visitar o museu, vai ver tanto o Museu de Arte Contemporânea quanto o Museu de Aviação, e vai estar num caminho, por exemplo, de um museu também de carros. Além do que, essa região toda, Itu, Sorocaba, até mais ou menos Jundiaí, Campinas, também é muito famoso pelo ecoturismo. Então, muita gente faz aí turismo de lazer nessa região, e também tem a Rota do Vinho, né? Então você tem também enoturismo por trás. Então acho que a escolha foi muito legal pela cena cultural que tem em toda essa região. Então vai valer bastante a pena e vai ter que ver como é que vai ser colocados os aviões aí, mas finalmente as coisas sendo para frente. O Marcos, só para passar rapidamente, ele é o cara que criou a Óticas Carol, essa rede que você conhece, hoje não está mais ligado, mas você vê que é uma pessoa de sucesso e fez história também nos negócios. Então ele está vendo tanto das artes quanto também o lado empresarial, com a Amaro Aviation. Então, com certeza, tem tudo para dar certo a partir de agora. E as iniciativas anteriores que foram tentadas acabou não indo para frente por uma série de motivos, né? Teve questão política, questão econômica, questão de viabilidade também, e agora está tudo encaminhado para a retomada do museu. Então, outra notícia, até basicamente para falar também de brasileiros que se destacaram aí na nossa história, que vale bastante a pena. Eu conversei também com um podcast, vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada. Eu fiz um bate-papo muito legal com o Maurício Filizarin, que ele é um executivo da área de software, ele mora nos Estados Unidos e montou a primeira esquadrilha brasileira nos Estados Unidos. É interessante que a Quion, que é essa esquadrilha, ela usa os aviões Marquette italianos. São os treinadores bastante avançados e faz a apresentação dos Estados Unidos inteiro. Por exemplo, ele já correu até na Reno Air Race, aquela corrida literalmente de aviões que acontecia no estádio de Nevada. Nevada ou Arizona, acho que era Arizona. Então você tinha ali uma corrida bem próxima, aviões voando lado a lado ali, era bem legal. E ele também já se participou de shows aéreos em Oshkosh, San Antonio e uma série de outros locais nos Estados Unidos. Então é um bate-papo super leve, super legal, que você conhece como a aviação tá no sangue do brasileiro. Então tá aqui embaixo o link também para você conferir e depois deixar os seus comentários. Outra notícia bem interessante também que mostra aí que a aviação continua sendo bastante importante, especialmente na América Latina e Caribe. Um relatório, aqueles de previsão da Airbus, para o período de 2023 a 2042 diz o seguinte, que nos próximos 18 anos, a aviação só a partir de serviços de aeronaves comerciais na região deve atingir a marca de 14 bilhões de dólares, que dá mais ou menos 73 bilhões de reais com a cotação atual, o que mantendo também um crescimento aí de 3,3% ao longo das duas próximas décadas. São 18 anos, vou arredondar aí para 20 anos para ficar mais redondo aqui para a gente falar. O interessante também é que a Airbus continua acreditando bastante na América Latina de crescimento. Lembrando, eles consideram a América Latina tudo do México para baixo. Alguns estudos falam muito América Latina, mas às vezes condensa América do Sul. Então, isso aí é realmente América Latina, um conceito amplo e correto. O ponto também é que o principal destaque dessa análise da Airbus é o crescimento médio aí da classe média na região, que vai chegar a mais ou menos 490 milhões de pessoas, ou seja, vai manter também um crescimento exponencial nas viagens aéreas. É uma região que ainda tem muito potencial de crescimento e não por acaso deve também ter um crescimento nas viagens aéreas na média de 3,5%. E a frota combinada, acredita que pode chegar, se nada der errado, vou até pegar o número aqui para não falar de cabeça e falar errado, que é de mais ou menos 1.200 aviões potencialmente para chegar na região. Então é bem interessante. Em geral, eu gosto de pegar esses balanços, essas análises futuras, tanto da Boeing, Airbus, Embraer,
e vim comparando ano a ano. Outro dia eu peguei os estudos lá de 2007/2008 e dei uma olhada agora. Pouca coisa ficou fora. Claro, ninguém previu uma série de problemas políticos e econômicos no mundo, mas basicamente tudo ficou o que era realmente previsto, os crescimentos, as taxas de recebimento de aeronaves, mas tirando pontos como 2020, isso realmente tende a se confirmar. Então, é um potencial aí de crescimento também para a aviação na nossa região toda. Outra notícia bem, essa aqui é mais uma curiosidade mesmo, é que a Daher, que é produtora hoje da família TBM e também do Kodiak, Kodiak é aquele avião que muita gente parece um mini Caravan, é um turbo-hélice ali para operações de stall, ou seja, em pista não preparada, operação de decolagem bastante curta. Ele completou 30 anos participando do Aero, vou tentar falar correto o nome, que é o Friedrichshafen, acho que é assim, não sei alemão. É um dos principais eventos da aviação geral na Europa. Esse evento ele é bastante tradicional e começou com a participação da TBM, que na época ainda era uma empresa do grupo Socatá. Lá atrás, a Daher, que é uma empresa enorme, principalmente do setor marítimo, também da área de energia nuclear, comprou tudo e montou uma divisão aeroespacial, que tem hoje, como eu disse, a Kodiak, e os modelos da TBM. Então ela completou 30 anos participando desse evento super importante na Europa e mostra que os turbohélices, principalmente para voos pessoais, como o TBM, ele ainda tem bastante potencial de crescimento. Hoje, nesse segmento, você tem basicamente o PC-12, que é um pouco maior, muito destinado também à operação de táxi aéreo, e o TBM e os Pipers trabalhando nessa faixa de aviação pessoal. Então, um empresário, um profissional liberal acaba comprando ele na Europa, Estados Unidos principalmente, para poder maximizar então o seu trabalho. Então, você consegue visitar várias cidades e estados num curto período de tempo. E no Brasil também tem bastante potencial de crescimento, em especial no agronegócio. E a gente também fez uma matéria bem legal, está lá no nosso site, as principais aeronaves turbohélices usadas por esse segmento, que é bem importante. Então dá para se ligar cidades, fazendas, etc. E o turbohélice no Brasil tem uma participação enorme e a Daher também está presente lá. Então, outra notícia também muito boa, positiva aí falando de Brasil, é que após tudo que aconteceu desde 2020, basicamente 4 anos atrás, deu 4, né? Porque foi em abril que basicamente tudo perdeu o controle em 2020, o Aeroporto Internacional de Guarulhos atingiu no último trimestre 96% dos níveis de tráfego do pré-pandemia até 2019. Então, foram movimentados nos primeiros 3 meses desse ano 10 milhões e meio de passageiros no Terminal Paulista, o principal aeroporto internacional do Brasil. Então ele tem mantido aí um crescimento constante. Isso é bem importante, que mostra que realmente a aviação no Brasil, que pese tudo o que aconteceu nos últimos meses, continua bastante viável. Infelizmente, dólar muito alto, combustível também muito alto, e o peso aí da inflação tem atrapalhado o valor das passagens, mas mostra que as pessoas estão ali tentando manter as contas em dia e ainda assim viajando principalmente para o exterior, que os níveis estão voltando ali aos patamares de 2019. Claro, como eu disse, tem uma série de senão, né? A passagem está cara, mas tem uma série de motivos por trás. Aliás, também a questão aí da super hiper judicialização no Brasil. Aliás, o único país do mundo que chegou a esses extremos. A gente também tem podcast e também vídeo aqui falando disso e a gravidade disso para o seu bolso. Mas também outro ponto, ainda para falar do aeroporto de Guarulhos, é que a movimentação de cargas também cresceu bastante nos últimos 3 meses. Foram movimentados 30.600 toneladas, ou seja, né, quilos, né? Então você está falando de bastante peso aí, passando pelo aeroporto de São Paulo, que está mostrando uma retomada, não só em São Paulo, né? O Brasil inteiro tem mostrado um crescimento da aviação comercial. Outra notícia bem interessante, principalmente para entusiastas aí da área de tecnologia, é que a FAA, que é basicamente a ANAC nos Estados Unidos, a Agência Federal de Aviação Civil Americana, ela deu sinal verde para o XB1. É interessante, XB1 não tem nada a ver ali com os projetos X-Planes, conduzidos pela Força Aérea, Marinha e a NASA ao longo de vários nos Estados Unidos. É só uma coincidência de nome e é um demonstrador de tecnologia supersônica. A Boom Supersonic é uma startup de aviação. Ela promete criar um avião supersônico para mais ou menos 60 passageiros em classe executiva única, para basicamente atender o mercado deixado para trás pelo Concorde há 21 anos. Então, desde 2003, a gente não tem voo civil supersônico, mas eles acreditam que vão poder viabilizar ele tanto com menor consumo de combustível, uma redução considerável do ruído gerado e também uma viabilidade econômica dessa operação. O problema todo é que é proibido voar de maneira civil em cima de qualquer território habitado. Raras exceções são abertas no mundo. Quem basicamente conduziu isso também foi dos Estados Unidos, parte pelo lobby para tentar evitar o sucesso do Concorde lá atrás, nos anos 1960, mas também depois se viu que era basicamente impossível conviver com aviões supersônicos passando o dia inteiro na cabeça das pessoas. Ainda assim, a FAA liberou ali uma autorização especial para Boom Supersonic fazer esses testes supersônicos com esse demonstrador, o XB1,
na área próxima à base de Edwards, lá na Califórnia. A base de Edwards é lendária pelos testes, a X-Plane que eu acabei de citar sempre passou por ali, então eles pegaram uma área bastante ampla para poder fazer voos supersônicos com esse projeto civil. A ideia é mostrar a viabilidade do projeto, mostrar que as tecnologias embarcadas que estão planejando têm sim potencial de dar certo, e na sequência, se isso tudo for validado, começar a produção em série do avião comercial. Claro, vai ter a homologação, toda a certificação, etc. Mas o primeiro passo, então, primeiro, o avião fez o voo inaugural dele, agora a FAA autoriza os voos supersônicos, ele valida tudo, aí dá início, então, ao projeto do primeiro avião supersônico civil pós-Concorde, que é o Overture. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Estou bem entusiasmado com essa ideia, até de ver esse avião voando supersônico na Califórnia também. Outro ponto também envolvendo a base de Edwards e a DARPA. A DARPA é a agência de tecnologias militares ligada ao Pentágono, uma das agências mais poderosas do mundo na questão de tecnologias militares e também tecnologias disruptivas, principalmente em software de computação de alta capacidade. Há algum tempo eles começaram a ver a viabilidade de utilizar aviões de combate totalmente autônomos. Hoje você tem os drones, mas eles são pilotados remotamente. Então você tem ali uma base, por exemplo, na Turquia, que os americanos voam bastante com alguns drones, tem uns operadores no aeroporto, eles decolam o avião, depois lá de Las Vegas, um centro de controle assume esse avião e faz todas as missões, seja ataque, vigilância, espionagem, o que for, e depois, quando ele vai pousar, retoma, por exemplo, para quem está ali no aeroporto e ele pousa. A ideia agora não, é que tudo seja autônomo, simplesmente você fala para o avião, faça a missão X, ele vai simplesmente decolar, taxiar, decolar, fazer o voo, fazer o ataque, o que for, e voltar para casa em segurança. Esse projeto é mais ou menos 20 anos que está sendo avaliado, mas o avanço da inteligência artificial aí nos últimos anos permitiu isso dar um salto considerável. Só um comentário de histórico, em 2005 ou 2006 a DARPA fez um estudo, era basicamente um drone bem pequenininho, era para um avião sair do ponto A e voltar para esse mesmo ponto de origem e fazer uma volta na Terra. Só que a ideia é que ele pudesse pelo menos achar um caminho viável. Ele acabou que ele viu uma frente ali formando na frente dele, basicamente uma tempestade que não existia, foi colocada no software, e a solução era desviar e conseguir voltar para o aeroporto. Ele simplesmente fez uma volta ao contrário. A Terra é uma esfera, para muita gente até pode ser plana, mas não é. Então ele tentou fazer esta volta e acabou caindo. Então eles conseguiram refinar o software para hoje não, ele conseguir planejar e fazer as missões de maneira realista. E tanto que isso está funcionando, que eles pegaram um F-16 e colocaram um sistema embarcado. Esse avião, ele faz parte do projeto ACE, ou ACE, se você preferir, e pegou esse F-16 e transformou ele com inteligência artificial embarcada. O que mais me chamou a atenção é que eles fizeram alguns testes simulados, evidentemente, entre um caça F-16 tripulado e esse avião que estava ali com pilotos apenas para segurança, mas toda a geração e gestão ali dos recursos era por essa inteligência artificial. De 10 combates simulados, ele venceu os 10 contra pilotos humanos. Então o X-62A, que é esse avião que você está vendo aí, ele conseguiu antecipar todas as ações humanas. Ao longo aí de mais ou menos 1 ano e meio, 2, a DARPA tem feito progressos consideráveis nesse projeto. Ou seja, quem sabe no futuro mesmo os dogfights, que é esse combate a ar, entre uma aeronave tripulada e tripulada, a gente vai acabar vendo por aí. Claro, a chance do ser humano ganhar vai ser muito baixa, porque o banco de dados que os sistemas têm é enorme. Então, antes de um ser humano ele tomar a iniciativa, o computador já prevê tudo o que pode ser feito, e quando o ser humano tomar ação, ele acaba ali conseguindo fazer um abate ou neutralizar esse avião de uma maneira bem eficiente. Vamos ver o que acontece a partir de agora, e tomara que não vire ali mais ou menos o filme do Exterminador do Futuro, que as máquinas dominam o ser humano. Claro, isso é uma brincadeira, até porque o ser humano sempre vai ter como tirar as coisas da tomada, mas mostra o quanto tem evoluído a inteligência artificial nos últimos 2 anos, basicamente. Agora, uma outra notícia bem importante também é que a Boeing fez aí uma compra considerável de combustível sustentável para aviação. A Boeing tem sido aí um dos principais fabricantes que tem incentivado o uso de SAF. SAF é esse combustível que é líquido também, ele é bem próximo em características ao querosene. Tem uma série de tecnologias hoje sendo estudadas, que na Aero Magazine já mostrou bastante. No nosso site, vamos fazer hoje, estou cheio de jabá aqui para o nosso site. Tem também uma matéria especial abordando todas as tecnologias aí futuras de tentar descarbonizar a aviação até 2050. A Boeing tem esse avião, não, 777-200, para Eco Demonstrator, então tá certo tecnologias sendo utilizadas, inclusive de biocombustíveis, como esses combustíveis sustentáveis. Então mostra que a fábrica também tem interesse de não apenas estudar as tecnologias, mas também como abastecer os aviões que são entregues a clientes. Tem sido até uma rotina no mundo, né? Ou faz um voo 100% de SAF, que não é muito comum, porque ele é bastante caro e nem sempre tem viabilidade de chegar
abastecer o avião, ou uma mistura, por exemplo, 20% para 80, 30, 70, então pega o combustível, biocombustível e mistura com querosene tradicional. E a Boeing também está de olho nesse mercado, tanto para descarbonização, quanto também para investimentos em tecnologia. E ainda aproveitando a Boeing, deixa eu colocar aqui a imagem. Esse engenheiro, eu não sei pronunciar o sobrenome dele exatamente, que é o Sanford, acho que é assim, Sanford, ele fez ali um testemunho bastante grave contra a Boeing no Senado dos Estados Unidos. Eu vi alguns canais aí tentando dizer, mas será que é verdade? Será que não é o que ele disse? Não sei se é ou não, mas a partir do instante que alguém faz um juramento no Senado, na Câmara ou no Judiciário americano, a coisa fica bastante séria. Você mentir sob juramento, você coloca a sua situação em risco ali, porque você está colocando até a confiabilidade do sistema em jogo. Então não dá muito para mentir sob juramento nos Estados Unidos. E ele fez uma série de críticas ao modelo de qualidade da Boeing. Ele diz, inclusive, que estava fazendo aquilo porque ele não queria ver um acidente com 787 ou com 777. Aliás, ele trabalhou nesses dois projetos de maneira bastante próxima. Então ele coloca ali em xeque tudo que a Boeing fez nos últimos 10 anos. Tem uma série ali de questões bastante graves. A Boeing não comentou ainda, é o segundo funcionário que fez essa denúncia, um anterior, ele acabou até se suicidando logo depois de fazer algumas denúncias, e agora ele colocou ali uma série de práticas da Boeing que estão sendo analisadas. A própria FAA tem olhado com bastante atenção algumas práticas, principalmente com a atual gestão da Boeing. Desde 2020, acabou situando ali uma maneira de reduzir drasticamente os custos, e isso acabou comprometendo a qualidade de maneira bem significativa, mas a Boeing, pelo menos, tem trabalhado de maneira bastante transparente com a FAA e com a NTSB e as autoridades em geral dos Estados Unidos para tentar mostrar que ela está tentando, pelo menos, corrigir os seus erros. Não dá também para julgar a Boeing, falar que é um fabricante perdido, tá? Uma situação muito difícil, mas ela tem, pelo menos, trabalhado e mostrado boa vontade de acertar seus erros, que acumulam mais ou menos 20 anos aí de ações bastante complicadas. Desde 2013, mais ou menos, quando o 787 foi proibido de voar por 3, 4 meses, a coisa perdeu o controle. Teve os acidentes com o 737 MAX, 2 bastante graves, paralisação das entregas do 787, depois todo o problema de certificação do 737 MAX 7 e MAX 10, o próprio 777-9 não conseguiu ainda entrar em serviço, então a Boeing está bem complicada a situação da aviação comercial, na aviação militar, na área de espaço, então estão tentando, pelo menos, deixar a casa em ordem, mas essas denúncias são muito graves e mostram que, pelo menos, alguns gestores parecem não estar tão comprometidos assim quanto a própria fábrica para tentar resolver todos esses problemas. Vamos ver que isso vai acontecer. Eu vou deixar aqui embaixo também o link que dá para você ver na íntegra o depoimento desse engenheiro. Está em inglês, evidentemente, porque é do Senado americano, mas dá para traduzir sem problema nenhum. Então depois dê uma olhada também e tire suas conclusões e comenta aqui embaixo o que você acha dessa denúncia. E por fim, essa aqui é mais uma curiosidade interessante. Claro, tem esse apelo aí de como atrapalhou a vida das pessoas, mas a cidade de Dubai, ela de vez em quando recebe das grandes tempestades muito intensas que acaba inundando parte da cidade e também do aeroporto. Mas agora, essa semana, a coisa foi bem séria. Dá para ver aí como está o pátio do aeroporto. Olha a quantidade de água. O principal motivo é que são poucos eventos de chuva em Dubai, especialmente grandes temporais, e grande parte da cidade não tem sistema de drenagem, ou seja, não tem bueiro na cidade. Então, quando chove muito, acaba inundando tudo. E o aeroporto, da mesma forma, então, ele não tinha como drenar tanta água. Ou seja, estão no deserto, preveram que é tão pouco os eventos de chuva que não valeria investir tanto dinheiro nessa questão de drenagem. Até colocando aqui um ponto importante, essa questão de drenagem de água, a parte de esgoto, tudo isso é muito caro no mundo inteiro, e quanto menos você puder gastar com algo que você, caso não tenha emprego, né, que seria a drenagem de água, de chuva, acaba se valendo a pena, mas eventualmente acaba que a natureza também mostra que deveria se pensar pelo menos em algum sistema paliativo ali para questões muito extremas de chuva, como aconteceu agora e atingiu o aeroporto de Dubai. Dá para você ver a quantidade de água que tem aí. Bom, esse foi o nosso programa de hoje. Como eu disse, teve vários aí comentários sobre aqui produto no nosso canal, no podcast, no site. Então depois dê uma olhada aí no nosso ecossistema que tem bastante coisa legal sobre aviação. Se você gostou da nossa live, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou das notícias, o que mais te chamou a atenção e também se inscreva no canal se por acaso você não for inscrito. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.